Forte feliz. Ô, bicho do Flamengo. Galerinha, voltamos àquela física nova pra ti, aquela que eu acho que é a mais delicada, que tu de repente deveria gastar mais tempo. Num desses cursos que a gente fez aqui no colégio, aliás, poxa, nunca em outra instituição fui tão treinado, cara. Nunca tive essa manutenção, sabe, de cursos de aprimoramento sempre. E sempre quando eu tenho os cursos é com mestre, é com doutor, é com cara foda. Então realmente, pô, isso é uma outra coisa que tem que ser analisado, assim, ao escolher, sabe, um lugar para o teu filho estudar. Como é que são aqueles professores lá? Eles volta e meia tem curso de renovação ou esses caras estão dando a mesma aula há 15 anos, né? Isso é uma coisa bacana de analisar. E numa porque assim, é triste pro cara que gosta da aula que nem eu, perceber que de fato, assim, os caras que realmente absorvem a física um pouco melhor, né, de turmas maiores, são poucos alunos, né? De uma turma, sei lá, de 30 alunos, sempre tem uns 4, 5 que pega bem a matéria, que tu sente assim, que ele está começando a entender a física legal. Então imagina, se for 5 em 30, né, é 1/6, é 16%. É pouco pra caramba. Isso eu estou sendo romântico ainda, de repente, né? E por que isso às vezes acontece? Primeiro que eu estou te ensinando uma física, cara, que é, porra, é uma puta de uma introdução a um curso de física da faculdade. Hoje que eu voltei para a faculdade é que eu vejo. Né? Eu confessei a vocês, tem parte de elétrica aí que tem questão de física, fica mais difícil que a prova que eu fiz na faculdade, pô, que merda é essa? Né? Pra tu ver também como as pessoas em via de regra estão chegando com pouca base na faculdade, a ponto que o professor tem que baixar um nível de um curso superior quase igual a um nível de curso médio de um colégio um pouco mais firme, mais forte. Aí a professora, a doutora, chegou para nós e falou o seguinte, ó, uma coisa que é importante entender é o tempo de contato com a matéria. O cara tem que ter encostado na matéria durante algumas horas, não vai brotar na cabeça dele o que é campo elétrico, se eu só dei a aula e defini campo elétrico, ele fez 2, 3 exercícios. Ele tem que voltar naquilo outro dia, ler de novo sobre campo elétrico, conversar com alguém, pô, tu entendeu campo elétrico? Merda nenhuma, não sei campo elétrico. Né? E aí, entrar em contato com a matéria mais uma vez. E eu já te confessei, tipo, as leis de Newton, para no coração tá lá, porra, as leis de Newton, cara, não é só uma teoria, é fato, olha como é verdade aqui, acontece a todo momento. Até eu sentir isso no meu coração, eu tive que ficar 10 anos em contato com a matéria, não é 10 anos estudando, né, cara? Mas é 10 anos sabendo, esquecendo e, meu Deus, lógico, meu Deus, aquilo aconteceu por causa da inércia, porra. Né? E aí tu vai te convencendo e 10 anos depois as leis de Newton são minhas. E por que contigo tem que ser assim? Tu vai ser físico, vai ser matemático, né? Então tu vê, às vezes o vestibular ele é um pouco cruel, ele exige que o aluno tenha um conhecimento que talvez ele vá jogar fora depois, uma pena, né? Claro que eu levo pelo lado esportivo, eu levo pelo lado do exercício cerebral. Porra, o cara não vai usar campo elétrico na vida dele, mas para entender aquela aula ele teve que fazer com os neurônios dele sinapses pra caramba, isso deixou ele mais habilitado a tudo na vida. Isso eu realmente acredito. Aí o professor, doutor, fala o seguinte, professor Otávio, se for para isso, para deixar o cara melhor, ensina lógica de uma vez, não ensina física. Né? Mas eu acho que é melhor 2 em 1. Ensina um pouco de lógica, já um pouco de física, reforça a aplicação da matemática no dia a dia, por que não? Por isso que eu sou tão feliz por dar aula de física. Mas está nesse momento, meu querido, o momento que tens que aumentar o teu tempo de contato com a matéria. Por exemplo, que encrenca é essa aqui? Que é isso, meu Deus? É isso, força elétrica, eu já estou feliz por falar. Não precisa lembrar que é a lei de Coulomb, não. Só de tu lembrar que isso aqui são cargas elétricas, isso aqui é uma força, é a fórmula que permite calcular a força de atração ou repulsão elétrica, porque os opostos... Isso. Essa fórmula me diz que força, me lembra que força é um vetor, e para onde, qual é a direção e qual é o sentido desse vetor? Parabéns! A direção é a linha imaginária que passa pelos centros dessas cargas. Essa é a direção, a linha, né? E o sentido é o sinal da carga, não é isso? Vai ser um sentido de afastamento para cargas de mesmo sinal e um sentido de aproximação de uma carga para outra quando forem cargas de sinais opostos, não é isso? Legal? Essa fórmula me diz que a força elétrica depende do módulo das cargas, o que faz todo sentido, mais carga, mais força, é intuitivo, mas também depende... Isso, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, por isso tem que lembrar que se a distância aumenta 10 vezes, a força cai 100. Se eu fosse fazer um gráfico da força
força em função da distância ia cair rapidão ao quadrado, uma hipérbole, né? Beleza. E esse K, o que que é? Do que tem a ver esse K? Isso, o nome dela é constante eletrostática do meio. E ela tem a ver com o meio, ou seja, se for concreto onde as cargas estão mergulhadas, vai ser diferente que for em água, óleo ou vácuo, que é o clássico. Por isso que o K a galera acaba decorando o valor do K. Oh, que bonito, parabéns, garoto. 9 vezes 19, ó, o tempo de contato vai nos fazer decorar esses detalhezinhos. Sem precisar ficar, ai, 9 vezes 19, não, tanto fazer. Chegou no dia do vestibular, K, tu puxa de mente 9 vezes 19, sem medo de ser feliz. O cara que virar a página para olhar o formulário, ele já vai tremer nas bases, vão ter 50 e poucas fórmulas, um monte de constantezinha, não só uma. Né? Então, às vezes vale a pena o tempo de contato ter sido grande. Só que nós vimos que só conhecer a maneira de calcular a força elétrica não é o suficiente. Só essa ideia não explica alguns fenômenos. Por isso que nós temos que avançar nesse mundo elétrico. Nós pegamos uma carga grande Qzão, fixamos ela no laboratório, lembra? E fomos fazer um estudo nesse ponto específico do laboratório. Pegamos uma carga de teste e fizemos um teste. Colocamos ela naquele ponto específico e, sabendo o valor da carga, nós medimos o valor da força que atua nela. O medidor de força é o dinamômetro. Pegamos o dinamômetro lá no laboratório. Pô, é tão legal, cara, quando tu vai no laboratório fazer as coisas, tu vê que como é delicado fazer a medida, não é que nem aqui, tipo 2 coulombs, a carga assassina, né? Lá é 2 vezes 10 na menos 6 coulombs lá no laboratório, para ninguém morrer. Aí o cara bota lá o dinamômetro, cara, aí a molinha, não, aí a setinha não para, aí fica ali, tem que esperar, tem que ajeitar, aí tu olha, puta, que número é aquele ali mesmo? Sabe? 2,348, porque o último número tu chuta. O último número a escala é sempre analógica, né? Por incrível que pareça, a escala analógica é melhor que a digital. Ela dá mais precisão, né? E o último número tu sempre chuta. Como assim, professor? Assim, ó, tá na régua, tá aqui 0, aqui tá 1, aqui então é 0,5, e tem os risquinhos aqui, né? Certo? Aí o objeto parou ali, ó. Pô, tu sabe que é 0,567, mas passou um pouquinho. Aquele pouquinho quanto passou, eu chuto. Acho que é 0,71. Esse número é duvidoso. Concorda comigo? Certo? Então tu vê, sempre vai ter dúvida no que tu faz no laboratório. Mas o cara vai lá, mede uma vez. Lá no laboratório daria 19,98. Aí 4 coulombs daria 40,03. Pode falar. Essa uma carga de 4 coulombs, dependendo da distância, ela pode ter uma força de um tiro? Primeiro, cuidado. Isso, equivalente à força que se faz para sustentar 1 quilo, né? Ou seja, 10 newtons. Né? Vamos fazer o cálculo. Não sei, de cabeça eu não sei. Vamos fazer o cálculo. Será que uma carga de 4 coulombs tem uma certa distância que ela pode aplicar numa outra carga, uma força de 10 newtons, equivalente a 1 quilo? Vamos fazer o cálculo já. Aqui no ensino médio, cara, para a gente não se preocupar com aqueles números malditos após a vírgula, a gente bota redondinho. Bota redondinho, por que não? Porque vai querer avacalhar com a cabeça do aluno. Triplicou a carga, a força triplica, não faz sentido? Bom, no laboratório os números não são bonitos, mas nos permite concluir que dobrando a carga, a tendência é dobrar a força, triplicando a carga, triplica a força, lógico. Eu acho que o Adão tinha dito um tiro. Não, 1 quilo, né? Eu E daria, já vamos fazer essa tua análise também, se fosse um tiro. Daria para fazer um tiro, uma carga de 4 coulombs atuando numa outra carga, e isso bater no peito do cara como um projétil saindo de uma arma? Acho até que vai ficar mais poderosa a nossa arma elétrica do que as armas de pólvora que usam termodinâmica. Gostei. Ô galerinha, agora olha só. Como é que eu vou medir a coisa invisível que está acontecendo naquele ponto? Afinal, eu peguei uma carga de teste, coloquei ela lá e senti uma força atuando nela, mas eu não vi nada. É invisível. Nome disso? Campo elétrico, dessa coisa invisível aqui em volta. Certo? Essa coisa invisível chama-se campo elétrico. Como medir essa coisa invisível? Pega a força que atua na carga de teste e divide pela carga de teste. Legal, já que é um vetor, né? Tanto força quanto campo elétrico são vetores. Agora a pergunta é, como é que eu vou definir para onde aponta esse vetor?
depende da carga. Nós vamos sempre considerar uma carga de teste Positiva. Isso, então se a carga de teste é empurrada para longe, então o vetor campo elétrico aponta para longe. Se a carga de teste é atraída, o campo elétrico seria para cá. Agora vamos pensar, se essa é positiva, a carga de teste é positiva, qual seria o campo correto? Afastando, concorda comigo? Por isso que campo elétrico gerado por carga positiva é sempre de afastamento. Se a carga geradora do campo fosse negativa, como a carga de teste é positiva, os opostos, por isso que o campo elétrico gerado por uma carga negativa é de aproximação, convergente. Tudo bem? Isso tudo porque os cientistas decidiram, quando formos desenhar o vetor campo elétrico, o faremos nos baseando numa carga positiva. Nada demais. Esta fórmula resolve um monte de questão de vestibular. Só de lembrar a definição de campo elétrico, o cara gastou um tempinho lembrando o que é campo elétrico. Pô, campo elétrico nada mais é que uma região do espaço influenciada, perturbada pela presença de uma carga elétrica, campo elétrico. Nós vimos, inclusive, numa aula que dá para desenhar esse campo elétrico, né? São as famosas linhas de campo. Tu pega uma partícula positiva, por exemplo, isolada, pega uma partícula de teste pequenininha positiva e larga ela ali e vê que caminho ela vai seguir. E vai fazendo desenhos para esse caminho. E isso são as famosas linhas divergentes, linhas de campo elétrico, e nesse caso divergentes porque a partícula geradora do campo era positiva. Se eu pego uma partícula negativa e uso partículas de teste positivas, que são soltas próximo da carga, já que os opostos se atraem, eu veria essas trajetórias. Uma partícula solta aqui, viria para cá. Uma partícula solta aqui, viria para cá. Solta aqui, para cá. Solta ali, para cá. Essas são as linhas de campo. Linhas de campo convergente, por se tratar de uma carga geradora negativa. Nós até vimos uma situação onde tinha uma positiva e uma negativa. Nós vimos que o campo elétrico fica deformado naquela região. Aliás, vocês lembram de algumas propriedades das linhas de campo? Elas jamais se cruzam, parabéns. Representam a trajetória de uma partícula positiva. As linhas de campo nascem nas cargas e morrem nas cargas negativas. Ótimo. E quanto mais próximas elas estão, mais forte é o campo, mais intenso é o campo. Então aqui o campo é mais intenso do que aqui. Ah, professor, é por causa da distância? E tu pode verificar também através da distância entre as linhas. Certo? Então eu já vi questão de vestibular assim, o cara dá um ponto ali A e ali dá um ponto B e pergunta onde o campo é mais forte. Já que aqui as linhas estão mais afastadas, ali elas deram uma juntadinha de nada, ó, ali o campo é mais forte, em B. Eu até falei, mas é bom repetir, que é nessa aula que a apostila traz esses detalhes. Eu sempre acabo me empolgando e avançando um pouco além do que eu queria. E se eu quiser desenhar o vetor campo elétrico aqui, nesse ponto, eu faço o vetor campo elétrico sempre tangente à linha de campo. Sempre. E imagina que eu tenho uma linha de campo bem curva aqui por algum motivo, alguma carga é positiva aqui, uma negativa aqui, tanto que se curva bastante. Nesse ponto o vetor campo elétrico é aqui. Ó. Nesse ponto ele já está para lá. Ó. Tá vendo? Ele é sempre tangente à linha de campo, o vetor campo elétrico. Uma informaçãozinha teórica importante. E que fórmula é essa aqui? Já que essa aqui é a definição de campo elétrico, que fórmula é essa aqui, meu Deus? Tu pega a força, substitui e é uma nova fórmula de calcular campo elétrico. A primeira exigia um experimento, exigia que eu pegasse uma carga de teste, anotasse o valor dela e da força que atua nela para fazer a divisão e calcular um campo elétrico. Essa outra é diferente. Que quesão é esse aqui, por exemplo? É a fixa, é a carga que a gente chama de carga geradora do campo. Mas, professor, quando tu bota uma carga de teste ali, ela também não gera um campo em volta dela? Gera. Eu, se quiser deixar a carga pequena como a carga geradora e fazer que essa carga grande que vai receber o campo elétrico da outra, tudo bem, vai dar no mesmo, certo? Aí a gente diz que a grandona é a carga quesão por motivos didáticos. E porque de fato, se no laboratório tens a possibilidade de mexer com uma carga grande e perigosa ou uma pequena e inofensiva, tu vai trabalhar com carga pequena. A carga perigosa a gente deixaria o mais afastada possível da gente. Então o dia que eu quiser testar uma carga muito grande,
Em vez de usar ela como carga de teste, eu posso deixar ela como carga geradora e me manter mais afastado dela, por exemplo, né? Bom, o mais importante é perceber então que essa carguinha Qzinho Carga de teste. é a pequenininha que nós colocamos em um lugar para receber força e fazer um teste. Essa carga Qzão é a geradora que geralmente está fixa num local. Então o que é esse D aqui? É a distância até aquele ponto a ser analisado. Então se eu sei a carga geradora, a distância até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico e sei a constante eletrostática do meio, eu posso calcular o campo elétrico teoricamente sem fazer experimento. Esta é a vantagem dessa segunda fórmula. No vestibular pode aparecer as duas. E qual é a dica? Ué, uma envolve distância e a outra não. O nome das fórmulas, uma é definição, a outra é chamada de campo gerado por uma carga. Esse é o nome que se dá para essa fórmula, campo gerado por uma carga. Qual é a constante mais próxima do ar? Cara, assim, ó, na verdade, o do ar. O do ar, essa constante, na verdade, ela não é 9 vezes 10 na 9, tá? Ela é... Aliás, essa é 9 vezes 10 na 9. Não, desculpa. É 8,89 uns quebrados. Certo? Vezes 10 na 9. Quando vai para o ar, cara, vai mudar só a terceira casa após uma vírgula. Por isso que a gente nem se preocupa de manter usando o K do vácuo para o ar. Então eu diria que o K mais próximo do vácuo é o do ar. Certo? Agora, cuidado, ar rarefeito e ar denso já muda um pouquinho, entendeu? Ou seja, medir a velocidade da luz na parte alta da atmosfera, que é rarefeita, e na parte baixa já dá uma pequena diferença. Inclusive por isso que quando a luz vai entrando na atmosfera, ela vai sofrendo refração. E cada camada de ar a mais que ela desce, que é mais densa, ela sofre uma refraçãozinha a mais, a velocidade dá uma reduzidinha. Então se nós fôssemos visualizar a luz entrando na atmosfera terrestre, nós veríamos isso aqui, ó. A hora que ela atingiu a atmosfera, ela vai sofrendo mini refrações, porque as camadas de ar vão ficando mais densas. E por isso que quando a luz atinge nossos olhos, nós estamos iludidos pela posição dos astros, né? Nem o Sol nem as estrelas estão onde nós estamos vendo, certo? Então o Sol está sempre mais embaixo de onde a gente vê, exceto ao meio-dia, né? Em zênite. Nesse momento a gente está olhando para o Sol verdadeiro. Legal a colocação. Galerinha, até agora a revisão, né? Sim. Até agora a revisão. Questão mais elaborada dessa parte que a gente viu foi aquela que falava de duas cargas elétricas. E eu pedi o campo elétrico resultante, exatamente. Quando eu fiz esses exemplos para vocês, as cargas estavam dispostas que formavam sempre 90 graus nas linhas, lembram? Caiu na prova, fizemos exercício sobre isso. A pergunta é, e se acontecesse algo assim, por exemplo, ó, com um ângulo de 60 graus, se eu pedisse campo elétrico resultante? Parabéns, a gente teria que fazer um vetor, campo elétrico, calcular ele pela segunda fórmula que nós vimos de campo elétrico. Calcularíamos esse campo elétrico aqui, né? Certo? Pontilhada paralela, para achar esse campo elétrico resultante é a lei dos cossenos. E o ângulo que a gente usa é o ângulo entre os vetores, que seria esse ângulo aqui, ó, 120. Certo? Já que, né, esse 60 é o suplemento, né? Então o ângulo entre os vetores seria 120. ER ao quadrado é igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes o cosseno de alfa. Certo? Olha que complicadinho que fica. Não é só Pitágoras, não. Ganha aquela parcelinha a mais, a lei dos cossenos da matemática, né? Aliás, cuidado, hein? A lei dos cossenos da matemática que é menos, né? Certo? É só por causa da posição do ângulo no triângulo ali, nada demais. Cosseno de um ângulo e cosseno do suplemento muda o sinal, não é isso? Lembra? Cosseno de 30 é igual a menos o cosseno de 120. Certo? Então é por isso que troca esse sinal aqui, por causa desse ângulo aqui. Na física a gente usa esse ângulo aqui, né? Na matemática a gente usa geralmente esse ângulo, bota esse cara aqui, né? Certo? A gente vai usar esse, por exemplo, esse ângulo aqui, né? Que seria o suplemento daquele, por isso que troca o sinal. Nada demais. Só revisão até agora. Mas chegou o momento. Chegou o momento do novo. Para que tu entenda essa transição do campo elétrico para esse conceito novo que eu quero apresentar para vocês, seria muito importante que tu lembrasse dessa ideia aqui, uma ideia que permeia várias áreas da física. Parabéns! O cavalo cosseno de alfa. Que história é essa aí? Lembra? Inicialmente em nossas vidas essa fórmula apareceu dessa maneira, ó, uma caixinha sendo empurrada por uma força com ângulo F,
a caixinha se desloca uma certa distância para frente dele. A energia que eu vou gastar para fazer esse deslocamento está relacionado com a força que eu fiz e com a distância que eu arrastei a caixa, intuitivo. Né? É intuitivo, a gente discutiu isso em relação à academia, né? Que a gente na academia percebe que quando bota mais peso cansa mais rápido, ou quando faz mais repetições vai fazer uma distância maior, vai cansar mais rápido também. Né? Aqui na verdade esse cosseno é só para decompor a força para ti, para te ajudar. Então é só a Fx que leva o corpo para frente, por isso que eu decomponho. Qual é a unidade mesmo de trabalho? Newton-metro, não é Newton por metro, né? É Newton-metro, que a gente chama no sistema internacional de Joule. É isso aí, Joule, né? Uma caloria são 4,2 joules, uns 4 joules, é Joule nesse caso. Legal. Mas então, peraí. Tu lembra, cara, que assim, ó, tá aqui a Terra, tá aqui uma certa massa M, a Terra atrai a massa com certo peso durante uma certa distância, né? A altura que o corpo tá, né? Então eu solto uma massa de uma certa altura, ele vai acelerando e pum, bate no chão, com uma certa energia. A energia que esse cara ganhou é o trabalho, não é? E o que é trabalho? Trabalho é força, nesse caso é o peso, vezes a distância, que nesse caso é a altura, e já que a força foi para baixo, o deslocamento foi para baixo, o ângulo é, e cosseno de zero é 1. Por isso que trabalho é peso M vezes G vezes H, e aí nós começamos a chamar o trabalho da força-peso de um novo nome. Energia potencial. Então tu vê, cara, a verdade é que é o trabalho da força-peso. Mas a gente começou a dar um nome específico para isso, para facilitar a nossa vida. Para não ter que ficar usando a fórmula do trabalho toda hora. Assim tu usa o MGH e acabou. A variação da energia potencial negativa. Ah, legal, parabéns. Porque é o seguinte, ó, ele tem uma certa energia, concordas comigo? 100 de energia. Aí quando ele cai, o peso realiza trabalho, certo? O peso vai poder realizar trabalho de quanto? Desse 100. Concordas comigo? Mas aí, cara, se ficasse positivo, eu ia pensar o seguinte, pô, o cara tem 100 de energia. E aí realizou um trabalho de 100, 100 mais 100 vai dar 200. E não é. Esse 100 de trabalho que o peso realizou veio dessa energia que estava acumulada lá. Ou seja, esses 100 joules de energia, menos o trabalho, vai retirar aquela energia do corpo. Então é por isso. Porque quando eu realizar um trabalho com energia potencial, essa energia potencial vai ser subtraída desse trabalho. Ou seja, a energia veio da queda. Então vamos pensar melhor. Trabalho da força peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Essa é a tua pergunta, não é? Certo? Vamos aplicar aqui nessa situação? Vamos botar uma massa para o cara, 30 kg, uma altura de 5 metros. Oi, desculpa. Eu posso perguntar um negocinho para eles? Mas é claro, fica à vontade. Quais as apostilas que vocês receberam? Quais as últimas apostilas? 7, 8, 9. Vocês poderiam me emprestar umas